Olá, pessoal, tudo bem? Estamos entrando ao vivo. Acho que eu tô na hora, né? Certinha. Tudo bem? Já tem gente aí esperando. José Rodrigues, um abraço, José. Tudo bem? Tem também aí a Salete comigo, claro. Tá vendo? Tem também a Clara Borges. Tá aí comigo também. Que ótimo, né? Eu espero que. Eu não consigo ver, inclusive, aqui, agora que eu lembrei. Não consigo ver quantas pessoas estão ao vivo comigo, né? Mas eu espero que estejam já todos aí preparados para uma viagem que nós vamos fazer juntos, mas é uma viagem vivos, né? O lugar é um local para os mortos, que é um cemitério, mas vamos fazer essa viagem vivos e bem vivos, né? Muito bem. Pessoal, vamos lá. Eu vou começar então a dar algumas informações para vocês, inclusive da história do Père Lachaise, né? Vocês sabem que Paris tinha alguns cemitérios em condições insalubres, em condições precárias. Paris, né, no século XVIII ali, já estava saturada. A situação de Paris estava calamitosa. Depois de tantas pestes, depois de guerras, depois de, enfim, tanta gente morreu nesse período, né, na história aqui da França, de Paris, que essas pessoas todas eram enterradas em cemitérios, eram cemitérios espalhados pela cidade, cemitérios de igreja. Tinha um cemitério bem no meio de Paris, chamava Cemitério dos Inocentes, ficava na região ali de Châtelet, e, sinceramente, a gente imagina as condições daquela época, né? As pessoas já nem eram mais, nem conseguiam mais ser enterradas. Então as pessoas faziam valas comuns e tudo mais. Era uma situação calamitosa, a gente pode já imaginar, não é? A necessidade de se mudar isso, era uma coisa absurda. Então, no período de Napoleão Bonaparte, tá? No início do século XIX, mais precisamente em 1804, Napoleão, inclusive, instituiu uma lei onde proibisse os cemitérios no centro de Paris e assim organizar outros cemitérios em torno de Paris, certo? Para tentar justamente solucionar essa situação. Foi nesse momento também, nesse momento de arranjo, né, desses cemitérios, que também surgiram as catacumbas, né, que também é uma outra atração aqui de Paris muito interessante, mas que aí é outro assunto. Mas, só para resumir, são corredores de quilômetros e quilômetros de corredores com ossadas humanas, milhões de ossadas humanas, que inclusive uma parte desse percurso desses corredores é aberto ao público e as pessoas podem ir lá visitar e tudo mais. Tem vídeo no meu canal que mostra isso também, né? E lá tem separado, inclusive, os nomes dos cemitérios, e muitos, sem dúvida, dos corpos lá vieram do cemitério dos Inocentes. Mas acabou que, estrategicamente falando, foi muito interessante, foi feita uma coisa muito interessante, porque nas 4 regiões, né, norte, sul, leste, oeste de Paris, foi criando cemitérios, né? Mais precisamente, a norte de Paris tem o cemitério de Montmartre, que é um cemitério também muito bonito, muito interessante, que um dia eu também quero fazer um vídeo lá bem especial no cemitério de Montmartre, que também tem personalidades lá, normalmente as personalidades, inclusive, que viveram na região de Montmartre. Eu destaco, inclusive, a Dalida, que é uma cantora que muito famosa aqui na história da França, que tem um túmulo lá muito bonito também. E tem outros artistas, enfim, que são enterrados lá em Montmartre. Depois tem norte, né? Falei do norte, sul. Tem o cemitério de Passy, não é isso, Nando? Passy, que é na região sul. Esse já não é tão conhecido e tão ligado a personalidades, mas também é um cemitério importante aqui da cidade.
E a oeste tem um cemitério que é o cemitério de Montparnasse, né? Que também tem algumas personalidades mais políticas e tal, e ligadas à história de, de Paris, certo? Desculpa, de Passy que é oeste, tá? E de Montparnasse que é sul. Eu troquei um pouquinho, mas tudo bem. Então, de Montparnasse é sul, norte é o que eu já falei, está certinho, de Montmartre, de oeste é o de Passy e, finalmente, o leste é o do Père Lachaise. O Père Lachaise é o maior deles, tá? Não é o maior da França, inclusive próximo de Paris, mais ao sul de Paris, tem um cemitério também que é muito grande e que é maior ainda do que o cemitério do Père Lachaise, mas é bem diferente a infraestrutura do cemitério, muito mais recente e tudo mais. Bom, a história do Père Lachaise, né, então começou em 1804, mais precisamente ele foi inaugurado no dia 21 de maio de 1804, no 20e, né, no 20º arrondissement de Paris. Então vocês vão imaginar o seguinte, naquela época, como encontrar um terreno como esse, né? Então existia um terreno que era, na verdade, a origem desse terreno é que a gente vai entender, inclusive, o nome do cemitério, tá? Père Lachaise foi um personagem da história que foi um padre que era o confessor particular de Luís XIV. Olha que interessante, tá? Então, já começa aí, dentro da história mesmo, ligada a Luís XIV, que na verdade não tem nada a ver, Luís XIV tá longe, foi longe de ter sido enterrado no Père Lachaise. Mas o seu confessor se chamava Père Lachaise. Ele, inclusive, foi quem fez o casamento de Luís XIV depois da morte da Maria Teresa da Áustria. Foi o casamento dele com a Madame de Maintenon, né? E aí, isso em 1683, que foi um casamento quase realizado de forma, como é que fala, discreta, né? Assim, sem esqueci agora o termo, né? Que é discreta. E aí, ele que realizou também era realmente alguém muito ligado, muito próximo a Luís XIV. E ele era um padre jesuíta, né? E que, por conta disso, eles adquiriram um terreno nessa região onde é atualmente o cemitério do Père Lachaise. Esse terreno, inclusive, deixa eu até colocando já algumas imagens aqui para vocês verem já uma imagem da origem do cemitério, quando ele ainda era bem menor, tá? E onde existia também uma como eu diria, tinha lá uma residência, a residência do Père Lachaise, que ao mesmo tempo era uma casa de recuperação, era uma... Aqui, olha, vocês estão vendo essa primeira... na verdade, isso daqui nem isso é depois, já na construção. Essa é a primeira construção mesmo do cemitério, tá? Essa o que nós estamos vendo aí, uma área ainda bem menor, bem mais reduzida ali do cemitério. Aqui, para vocês terem só se localizarem, aqui é a entrada principal do cemitério. Então ele pegava só essa região aqui, né? Que é onde hoje tem, por exemplo, aqui o túmulo de Heloísa Abelardo, é uma região onde tem Rossini aqui, tem o Haussmann, né, o Barão de Haussmann, que é o prefeito de Paris. Enfim, tem uma turma aqui atualmente, mas é um pedaço realmente ainda muito pequeno, tá? Mas que ali ainda depois foi se ampliando, né? Claro. Mas a origem foi essa, foi um terreno dos jesuítas que depois acabou sendo confiscado na Revolução Francesa, e aí eles usaram para a construção desse cemitério, certo? Isso já em 1804, Império de Napoleão Bonaparte, tá? Estão acompanhando aí, tudo bem? Então um pouquinho da história do cemitério, interessante para vocês entenderem até a origem
do nome do cemitério. Deixa eu mostrar agora, vamos então já nos dias atuais, eu quero mostrar para vocês a entrada do cemitério. Essa foto eu tive que pegar na internet, porque a entrada atualmente ela está em reforma, em restauração, então está impossível de mostrar qualquer coisa da entrada. Então eu peguei aqui uma foto só para vocês verem essa entrada principal, tá? Do cemitério, uma entrada muito bonita e, na verdade, ele tem várias entradas, tá? Os acessos aos metrôs, a linha 2 chega lá, linha 2, estação Père-Lachaise, tá? E, e aí vocês têm acesso por vários pontos ali. Não com essa questão da pandemia, só essa entrada principal atualmente que ela está aberta, as outras todas estão fechadas. E aí tem fotografias, tem vários momentos aí de grandes cerimônias de enterro, né, que passaram por aí e tudo mais, inclusive a da Edith Piaf, que foi marcante e tudo mais. Bom, enfim, agora eu quero mostrar para vocês, então, nós já vamos entrar no cemitério, mas antes ainda de entrar no cemitério tem algo bem interessante. Eu vou mostrar para vocês muitas coisas, muitos detalhes que normalmente as pessoas passam desapercebido, né? Vamos começar então. Essa é a placa da entrada lá, que normalmente tem sempre uma entrada, na entrada de algum local turístico, né? E aí a comprovação de que esse cemitério é considerado realmente um ponto turístico. Nós estamos falando de mais de 3,5 milhões de visitantes por ano, tá? O cemitério tem mais de 3,5 milhões de visitantes por ano. É o cemitério mais visitado do mundo, certo? Então, e claro, todos vão lá, não é para cerimônias nem nada, é para fazer turismo. É um local turístico, tá? É um local para você ter um crescimento cultural. Isso é muito importante, as pessoas entenderem esse lado do cemitério do Père-Lachaise. Não é nada mórbido, não é nada porque eu tenho um fetiche com coisas de cemitério, nada a ver, certo? Isso é um passeio turístico mesmo. Então você não precisa ter medo, você não tem que ter restrições nenhuma em relação a isso. Está dizendo aqui o seguinte: cemitério 1804, não é criado para substituir os cemitérios paroquiais insalubres. Esse parque funerário paisagístico foi desenhado por Alexandre Théodore Brongniart. Inclusive, ele está enterrado, claro, no cemitério do Père-Lachaise, tem lá o túmulo dele. Foram plantados nesse cemitério 4.134 árvores de 76 espécies diferentes. Seus 43,2 hectares fazem dele o mais vasto espaço verde dentro de Paris, precursor da evolução das práticas funerárias. Ele é o primeiro cemitério da França a se dotar de um crematório, isso em 1890, e de um columbário, de 1893 a 1912, e de um jardim cinerário, de 1985. O cemitério conta com 69 mil sepulturas. 69 mil sepulturas. Esse maior lugar da memória abriga o Muro dos Federados, muito importante, o Muro dos Federados, que foi onde foram lá fuzilados 176 pessoas, se eu não me engano, depois vou confirmar esse número, na Revolução de 1870, 1871, que foi a Comuna de Paris. Um evento realmente que morreu muita gente
e ali num local estratégico ali geográfico, onde morreu muita gente ali fuzilada, dentro do cemitério, nesse muro lá, tá? Que está lá, pelo menos uma reconstrução do muro. Não é o mesmo muro, mas ele foi reconstruído. Uma parte do muro está numa outra parte da cidade, está do outro lado da cidade, que é um outro monumento também, um lado oposto e simétrico do lado da cidade, que é bem interessante. Um dia eu vou mostrar para vocês, tá? E os monumentos os monumentos dos deportados e dos combatentes estrangeiros e as sepulturas de inúmeras pessoas que são célebres, né? Dos mortos célebres. Então, sem dúvida, aqui tem um resumo bem interessante. Aqui a plaquinha mostra que você não pode entrar com cachorro, não pode entrar com bicicleta, importante falar, nem skate, nem patinete, nada. Não pode fazer piquenique lá dentro também, né? E também não pode entrar de carro, exceto as pessoas autorizadas. E tem aqui os horários e tudo mais, né? Normalmente ele fecha entre às 17h30 e 18 horas. Muito bem, vamos lá então, podemos começar? Eu não estou lendo ainda o que vocês estão falando. Ai, meu Deus, o pessoal tá... O que foi aí? O fetiche? Ai, tá certo. Enfim, vamos tocar para frente. Aí o seguinte, agora eu vou mostrar para vocês, então, algumas coisas ainda da entrada do museu. Ainda não entrei ainda, olha só. Na verdade, isso é ainda na parte de fora, no muro que tem ali, no muro da parte de fora do cemitério, que é uma homenagem que eles fizeram aos mortos da Grande Guerra, quando a gente fala Grande Guerra aqui em Paris, é a Primeira Guerra Mundial, tá? Paris aos seus filhos. Aí tem uma frase aqui que é a tradução. Quem saberá que por vezes chorei, minha geração sobre a sua morte sagrada. Essa é uma frase de Guillaume Apollinaire, que inclusive está também enterrado aí no Père Lachaise. Foi um escritor muito importante da França, da história da França, e foi ele que inclusive foi o precursor. Eu falei isso na última live, na live do surrealismo, né? Citei ele como ele inspirou inclusive o surrealismo, né? E ele inclusive foi quem usou a primeira vez o termo do surrealismo. Está enterrado inclusive aí no cemitério do Père Lachaise e morreu em 1918 pela gripe espanhola, justamente também ali no final da Primeira Guerra Mundial, certo? Muito bem, continuando, agora vocês vão ver, aí essa é a entrada do cemitério, tem esse muro, e aí vocês vão ver uma lista gigantesca de nomes das pessoas que foram as vítimas francesas, né? De 1914, vocês estão vendo ali em ordem alfabética. Olha o tamanho, a extensão do muro. Cada um disso aqui é um nome de uma pessoa que morreu na guerra. Impressionante, né? Então aqui eu vou mostrar, olha só. Peguei também essa foto para vocês verem um pouquinho como é imenso, né? A quantidade de nomes. E aí um pouco da perspectiva também. Bom, aí agora entrando, agora sim, eu estou mostrando aí para vocês, esse é um mapa que vocês já veem na porta, na entrada do cemitério, tem esse mapa com uma lista ali do lado de todos os nomes das grandes personalidades. Essa lista está um pouco desatualizada, tem muita gente aí que entrou depois da lista, tá? E essa lista também às vezes não pega todo mundo que a gente conhece, né, os maiores, assim, mas é os principais ali. Então, o que eu sugiro para vocês, isso é muito importante, eu estou já de cara, assim, no começo mesmo, já falando o seguinte, não vá
sem um mapa. Isso daí é fundamental. Um mapa na mão, certo? Deixa eu até colocar aqui o mapa, depois vocês printam. Isso é fácil de encontrar na internet. Tem muitos desses mapas. Se eu puder, depois eu tento até postar aqui, sei lá, faço alguma coisa para também ajudar. Mas não é difícil vocês acharem o mapa. Deixa eu só colocar aqui, só um segundinho. Olha, esse daí é o mapa já com uma parte dos nomes, se vocês depois quiserem fazer um print da tela, tá? Vai ficar aí um pouquinho. Pronto. Aí tem só a metade dos nomes, depois tem mais nome. Na verdade, eu acho que... Deixa eu pegar aqui. Na verdade, eu vou mostrar uma outra lista aqui que já tem todos os nomes, tá? Inclusive esses daí. Que aí vocês vão fazer o print depois e podem se guiar disso aí, mas isso vocês podem, igual eu falei, vocês podem achar na internet. Outra coisa que ajuda muito, 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 que eu acho fantástico, é um aplicativo, tá? Que você baixa ele gratuitamente do Père Lachaise. Esse aplicativo, deixa eu até mostrar ele aqui. Pronto, já isso aí para vocês depois fazerem o print, tá bom? Super Lachaise é o nome do aplicativo. Super Lachaise, tá? Super Lachaise. Deixa eu ver se eu tenho aqui, se eu acho na internet para mostrar para vocês como é que é o nome daquele, o desenho dele, né? Achei aqui. O desenho dele é assim, ó. Para vocês quando acharem. Ele ajuda muito, apesar dele estar em francês, eu acho que está em inglês também, não tenho certeza, mas em francês. Mas independente da língua dele, ele pelo menos tem um GPS que ele funciona lá. Eu não sei se ele funciona offline. Não sei, tá? Mas, de qualquer forma, eu estou falando sobre ele para vocês já ficarem ligados em relação a isso. Espera aí só um instantinho. Pronto, esse aqui, então, aqui é o desenho que vocês vão encontrar do aplicativo, tá certo? Então, são informações que eu já estou passando para vocês, dicas, informações. Eu depois também, com calma, vou fazer o roteiro para vocês e vou postar aqui, tá? Um roteiro lá de dentro. Então, vamos com calma, porque eu tenho que fazer, na verdade, eu quero fazer 2 roteiros. Eu quero fazer um roteiro dos top 10, né, para aquela pessoa que só quer ver básico mesmo e tudo mais, e tá bom. E eu quero fazer um roteiro dos apaixonados, né, que é aquela coisa de ficar ali e querer visitar ali uns 30, 40 túmulos interessantes, tá bom? Eu acho que é bem interessante, tá? Muito bem, então é isso, tá aí as dicas, as informações. Vamos começar então a nossa viagem ao cemitério, né? E começando com, deixa eu mostrar aqui já a foto, este túmulo que eu falei inclusive hoje na live, que é o túmulo da Heloísio Abelardo. Túmulo da Heloísio Abelardo, inclusive é bem interessante a gente falar o seguinte, é um dos túmulos mais antigos de Paris, e aí eu vou te explicar, inclusive, por que o cemitério do Père Lachaise é tão famoso, né? No começo, eles tiveram muita dificuldade de valorizar esses cemitérios, tá? Que estavam um pouco mais afastados de Paris, mais afastados do centro de Paris. Paris ainda não era tão grande, tá? Paris ainda era menor. Foi depois com Haussmann que inclusive ampliou. Então, o que acontece? Eles fizeram uma estratégia de marketing bem interessante. Vamos transportar alguns túmulos, alguns corpos para o cemitério do Père Lachaise, que é o maior que nós temos aqui, para trazer um pouco mais de prestígio para o cemitério, para trazer mais história, começar a criar histórias ali dentro do cemitério e as pessoas começarem, inclusive, a valorizar mais esses cemitérios, certo? Então, o túmulo da Heloísio Abelardo foi um dos primeiros túmulos, foi o primeiro, na verdade, a ser
transportado para o cemitério do Père-Lachaise. A história, rapidamente, é claro que assim, eu vou tentar até resumir, a história é bem interessante, que, para quem não sabe, é como se fosse a história do Romeu e Julieta na versão francesa. Uma história que se passou em plena Idade Média, entre Pedro Abelardo e Heloísa, tá? O Abelardo ele nasceu em 1079 e a Heloísa nasceu em 1101. O Abelardo era professor, era já um sujeito, mesmo desde muito novo, muito inteligente, muito dotado de inteligência, um sujeito realmente que tinha por essa missão, né, ser um sábio. E naquela época essas pessoas eram muito valorizadas, mas essas pessoas ao mesmo tempo tinham como que uma missão, era uma missão parecida inclusive com a do padre, eles não podiam casar. Ou podia, mas tipo, tinha que largar um pouco de ser sábio, porque o tempo do estudo era algo sagrado. Essa dedicação ela tinha que ser muito forte, muito incrustada na vida da pessoa. É como a vocação do padre, não é? Então, naquela época, a pessoa, se ela fosse reconhecida como um grande sábio e tudo mais, mesmo muito jovem, ele ainda muito jovem, não é? Se procurasse se casar, ela perdia esse encanto das pessoas, tá certo? Isso é muito simples da gente entender. Dentro de um contexto, nós vamos entender na Idade Média, onde né, quando ainda era justamente o momento desse tipo de coisa ainda ser muito, muito valorizado, certo? Juntamente, inclusive, com a igreja, né? E Heloísa era bem mais jovem do que ele. Heloísa, para vocês terem uma ideia, tinha 23 anos mais, era 23 anos mais jovem do que o Abelardo. Abelardo nasceu na Bretanha e ainda jovem foi para Paris e rapidamente ele ganhou a fama e abriu uma escola com alunos de toda a Europa. E aí com 40 anos, ele conheceu Heloísa. Heloísa tinha 18 anos, mais ou menos, 17 para 18 anos. Se apaixonou. A Heloísa, na verdade, ela era sobrinha de um sujeito, morava com esse sujeito, que era o tio dela, que inclusive era padre da Catedral de Notre-Dame de Paris, chamado Fulberto. Era o cônego de Notre-Dame. E aí, esse sujeito, ele criava essa sobrinha, e tinha, que era a Heloísa, e tinha essa intenção, deixa eu já até ir mudando aqui a foto, eu tirei muitas fotos do túmulo, ele tinha a intenção de formar essa sobrinha também, que ela tinha também muita inteligência e tudo mais, e também tinha essa vocação para seguir mais para esse caminho do estudo, apesar de ser mulher naquela época, tinha esse problema todo, mas ela tinha essa vocação de querer estudar, de ser também uma grande sábia. E aí o que acontece? O tio, para dar uma boa formação para ela, não é, acabou apresentando, esse próprio tio apresentou o Abelardo, não é, e chamou o Abelardo para morar na casa dele para dar aula para a Heloísa. E nesses encontros, tudo mais, foi se apaixonando, certo? E aí o que acontece? É claro que, imagina, nós estávamos falando que inclusive eles não podiam nem casar, não podiam nem pensar em relacionamento. E ainda de professor com aluno, aí é insuportável. Aí eles realmente, a sociedade não ia suportar isso. E aí, quando foram descobertos pelo próprio tio, que pegou eles, enfim, descobriu, não é?
o tio, o que ele fez? Ele expulsou o Abelardo, falou de casa. Não, agora então chega, não vai ter mais jeito. Mas eles não acabaram continuando a encontrar. Ela engravida, e aí o tio, claro, fica sabendo. Ele pega Heloísa, manda para Bretanha, lá na casa da irmã dele, e aí depois ele volta para Paris e fala para o tio, olha, vamos fazer o seguinte, ela está grávida, então eu quero casar com ela. Então a gente precisa casar, a gente vai abandonar essa missão nossa e vamos casar. Aí o tio aceitou, falou, olha, vocês podem até casar, podemos até casar em Notre-Dame, que é lá a catedral onde eu tomo conta, mas vai ter que ser muito sigilosamente. Uma capelinha dentro da catedral de Notre-Dame. Se casaram dentro de Notre-Dame. Gente, essa história é real. Tá? É real. Isso é documentado. Tá? Tanto real que está aí os corpos deles, está aí o túmulo. E aí eles se casaram em Notre-Dame, numa capelinha lá, mas mesmo assim não conseguiu segurar a fama de casados e tudo mais, começou a correr, e que aquilo ali fofoca, sabe como é que é, né? Naquela época ainda devia ser muito pior, né? No final, o tio fica furioso, chama os sujeitos lá, fala, olha, vamos fazer o seguinte, agora eu não suporto mais. A minha sobrinha está levando fama aí, eu sou cônego da Catedral de Notre-Dame, eu vou pedir para vocês, então, pega esse sujeito, dá uma coça nele e castra ele. Castra ele. Mandou castrar o Abelardo, esse tio, o Fulberto. Então, ele foi castrado. Depois disso, depois do castramento, ele foi e se tornou monge. Tá? E aí a Heloíse ficou traumatizada, se tornou freira. O Abelardo, depois, continua ainda sempre mandando carta para ela, eles não se encontravam mais, mas eles sempre se comunicavam entre cartas, até o ponto de que o Abelardo queria, ele ainda era mesmo monge, mas ele criou uma escola de teologia próximo da Heloísa, só para poder ver de vez em quando a Heloísa. Não conseguia chegar perto, não conseguia falar, mas via de longe e trocava carta. Isso foi até o final da vida. Abelardo morreu. Heloísa manda fazer o túmulo, não esse daí, o túmulo era antigo, né, num outro cemitério. Mas aí ela faz o túmulo para ele e fala, não, e depois que eu for enterrada, eu quero ser enterrada com ele, do lado dele. Né, porque ele foi o grande amor da minha vida. E aí depois ela morreu, foi enterrada do lado do Abelardo. E lá, então, ficaram no cemitério. E depois, então, essa história se espalhou e tudo mais, como muito simbólica, de amor, enfim, uma história muito romântica e trágica ao mesmo tempo, mas que teve uma história realmente marcante, foi uma história muito marcante. E depois disso, né, isso depois em deixa eu ver aqui a data, só no final, na verdade, quer dizer, no início do cemitério do Père Lachaise, é que o túmulo foi transladado para os corpos, né, foram transladados, não estou achando aqui agora, mas depois se eu achar eu falo, que foi trasladado para o Père Lachaise, que é esse túmulo que vocês estão vendo agora. Quer ver? Eu vou mostrar aqui, desculpa, eu estava nessa foto. Aí é uma parte do túmulo também que é a Heloíse, tá? A Heloíse sendo representada aí. Aí o Abelardo, ó. Isso tudo tirei do túmulo, tá? Essas fotos todas que eu vou passar aqui são minhas, que eu fiz essa semana. Aí também o túmulo. Uma parte mais religiosa, mostrando também, destacando a vida religiosa dos dois. Aí vocês estão vendo, inclusive, algumas representações de bispos, coisas assim, de representações de personalidades religiosas da época. Né? Os restos mortais de Heloísa Abelardo, né?
são reunidos nesse túmulo. Aí já a parte da Heloíse, vocês estão vendo aí a figura feminina, e do lado lá, ao fundo, Abelardo, tá bom? Então são as fotos que eu fiz do Père Lachaise, já desse túmulo. Se você for visitar o Père Lachaise, é o que eu indico logisticamente, logisticamente, visitar ele primeiro, tá? Alguém me perguntou aí sobre a criança. Boa pergunta, não sei, não vi na história a criança, viu? Não vi. Boa pergunta. Não me lembro de ter visto o fim que deu a criança que era o filho do casal. Realmente. Depois vou ter mais uma coisa para me pesquisar. Não sei, tá? Muito bem. Podemos continuar? Então, essa história da Heloísa Belardo realmente é impressionante, assim, e muito marcante. É um túmulo muito, muito visitado e vale a pena. Tá bom? Não é tão difícil de achar, mas, enfim, porque é um túmulo grande, né? E você já vendo aí as fotos do túmulo, fica bem mais fácil. Vamos agora para essa outra personalidade que tem. Eu estou seguindo mais ou menos, tá? Uma ordem assim que logisticamente vai ajudar vocês lá à visita. Um próximo túmulo que eu indico aí é o do Chopin. Vocês estão vendo aí o túmulo do Frédéric Chopin, que nasceu na Polônia no dia 22 de fevereiro de 1810 e morreu em Paris no dia 17 de outubro de 1849, certo? O pai era francês e a mãe polonesa. Chegou em Paris em 1831, pobre. Começou a ser professor de piano e se relacionou por 9 anos com uma escritora chamada George Sand. Essa George Sand é uma figura também aqui da França, se relacionou com outras personalidades assim, e ele tinha uma relação muito também tumultuada com a George Sand. E se separaram depois de 9 anos. Morreu ainda pobre, imagina isso, em um apartamento na Praça Vendôme, que é bem interessante porque esse apartamento, apesar de ser na Praça Vendôme, você fala pobre na Praça Vendôme, que é uma parte rica, não é? Mas esse apartamento, ele já era reconhecido como um grande artista no final da vida, mesmo sem muito dinheiro, mas ele era reconhecido, pelo menos, e o consulado polonês acabou cedendo para ele esse apartamento para ele viver lá na Praça Vendôme. Então, ao mesmo tempo, a gente vê que era uma condição, tinha prestígio, mas não tinha dinheiro, porque precisou até da ajuda do consulado para continuar, para ter um resto de vida digno, né? E interessante que o corpo dele está aí, mas o coração dele não. O coração foi levado para a Catedral de Varsóvia, mas o corpo está aí no cemitério do Père Lachaise. Vamos mostrar um pouco mais alguns detalhes. É claro que é um grande músico e depois vocês aí, inclusive, podem ouvir um pouco aí as músicas de Chopin. Tem coisas maravilhosas, né? Sem dúvida. Não vou colocar aqui por conta de direitos autorais, mas qualquer hora eu também vou começar. Vou nem ligar para essa coisa de direitos autorais. Vou começar a pôr umas coisas, pelo menos uns trechinhos aqui, né? Não dá para ficar sem colocar nada, né, gente? Eu fico às vezes, puxa, eu fico um pesar que eu não posso mostrar umas músicas. Eu fico louco para colocar música. Ah, é difícil, viu? Olha aí. Então, algumas fotos. Aí eu estou mostrando alguns detalhes, tá vendo? Um perfil dele, né, em baixo relevo, né? Aí uma escultura muito bonita. E aí nós vamos começar a ver esculturas lindas, sempre muito tristes, né? O romantismo, é, a- é claro, nós estamos no cemitério, então não dá para ter esculturas e, enfim, obras
muito alegres, não dá. Mas, ao mesmo tempo, são belíssimas, não é? É uma de uma delicadeza e que eu acho perfeita a escultura para o túmulo dele. E eu quero lembrar, eu não sei se eu vou achar aqui agora, deixa eu encontrar aqui rapidinho. E aí, gente, vai ser assim durante a live, porque assim, tem tanta coisa para falar e tanta coisa para mostrar que a gente fica louco, né? Mas eu quero mostrar uh, duas coisas ainda do Chopin, duas curiosidades em relação a ele de Paris, se você gosta, se você é fã, tem uma escultura dele no Parque Monceau, deixa eu mostrar aqui, que é lindíssima, tá? Eu super indico você, se você gosta muito de Chopin e estiver passando pelo Parque Monceau, fantástico, 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 tá? Olha que linda isso, olha que linda. Eu estou mostrando assim um pouco de longe, mas assim, nossa, se você vê os detalhes, é uma loucura essa escultura. Fica no fundinho lá do Parque Monceau, é difícil agora falar, mas é lindo. E tem um outro busto dele, um busto dele também no parque, no Jardim Luxemburgo. Também quero mostrar isso aqui. Aqui é tudo completinho. Tá achando o quê? Ó, bem discreto, num lugar bem discreto. Uma vez eu passeando lá no Jardim Luxemburgo, fazendo as minhas lives, eu me deparei assim, poxa, peraí, quem é esse busto aí? De Chopin? Não é possível. Fica no meio de um monte de árvore, de arbusto lá, você não consegue achar fácil, não. É meio tipo assim, você vai brincar de onde está o Oli, é onde está o Chopin dentro do Jardim Luxemburgo. É um pouco aventureira, assim, você se colocar para encontrar esse túmulo, tá? Aí o pessoal sugerindo para eu cantar, para eu fazer não sei o que, tocar. Aí vocês estão louco, não dá não. Ai, meu Deus. Bom, vamos lá, continuando, hein? Estão gostando? Quero saber se vocês estão gostando. Eu garanto para vocês que vocês vão. Esse vai ser um dos vídeos, uma das lives, onde vocês vão ter mais informação de todas que eu já fiz até hoje. Eu acho que vocês vão sair assim com overdose de informação. Eu sinto muito, mas é tanta coisa, tanta história, tanta coisa. E aí a gente vai passando o que der para fazer, tá bom? Espero que vocês não cansem. Mas é assim, sabem como eu sou, né? Então, se cansar, não tem problema, volta depois, acaba de ver depois, mas vai ser assim. Comecei, agora eu não vou parar. Bom, então aqui, continuando, do Chopin. Então aí foi a escultura lindíssima. Ali as iniciais, né? FC, Frédéric Chopin. E um túmulo muito florido, viu? Muito florido, realmente. Mesmo nessa época, mesmo impressionante. É um dos túmulos mais visitados, tá? Vocês vão ver também, muita gente fala que é o do Allan Kardec. Eu não acredito que o túmulo do Allan Kardec seja mais visitado, sinceramente, tá? Eu vi algumas pessoas comentando isso. Ele fica num local bem estratégico, que muita gente passa ali e acaba visita, mas não vai lá para visitá-lo, porque passa. Mas ele é o túmulo mais florido. Vocês vão ver também do Allan Kardec, tem um porquê. Mas o do Chopin, impressionante a quantidade de flores, e todas as vezes que eu fui lá foi assim, estava bem, bem florido. Aí um detalhe da escultura também em cima do túmulo, muito delicada, como as suas músicas, me lembra muito, é impressionante, como a escultura casa bem com a obra de Chopin, eu acho, sabe, assim, a delicadeza, ao mesmo tempo a beleza, enfim. E aí tentando pegar outros ângulos também desse perfil. Muito bem.
Aí uma cena simplesmente só para mostrar para vocês um pouquinho também dessa paisagem. Como eu disse, é o maior espaço verde de Paris. Então é um passeio muito interessante, e o cenário é sempre, se essas fotos estivessem aqui, eu inclusive gostaria muito de, são fotos que eu vou guardar, quem sabe um dia fazer até uma exposição, e essas fotos vocês estão vendo exclusivamente agora, são fotos minhas, que depois talvez até virem fotos em preto e branco, eu quero mudar e fazer algo para algo elevado. Mas são cenários assim que te remete, tem coisas ali bem interessantes, tá? Então aí são os corredores que você anda, é um grande jardim à l'anglaise, né, que eles falam, que é tipo esses assim, de grandes, né, de bosques que você vai se enfiando nos cantos assim, é claro que, né, você não vai também enfiar em muitos túmulos, no meio dos túmulos, mas tem caminhozinhos que você consegue trilhar, assim, bem interessantes, tá? Corredores cheios de árvores, é um lugar realmente muito, muito bonito. Olha aí, com escadas, né? Como eu disse, é uma colina ali, uma parte dele fica, ele é bem irregular, o terreno, coisa raríssima dentro de Paris. Paris, se eu não me engano, acho que tem 7 ou 8, se não me engano, 7 ou 8 colinas dentro de Paris. São raríssimas as colinas em Paris. E o cemitério de Père Lachaise é uma delas. Aí os túmulos, essa é a parte, inclusive, mais antiga, tá? Que eu estou mostrando. Eu já fiz um ensaio fotográfico de uma modelo num cemitério uma vez, há muito tempo. Bem interessante. Modelo brasileira. Aí mais algumas fotos. Nada, não estou mostrando túmulos de personalidade, só para vocês verem o ambiente, tá? Aí também não é uma personalidade, essa família, pelo menos eu não pesquisei, não conheço, mas quis mostrar, agora pegando um pouquinho também as obras de arte do cemitério, que é museu a céu aberto, tá? Olha que lindo, sempre tudo muito expressivo, tem fotos, tem coisas impressionantes, impressionantes. Vocês vão ver ainda durante a live. Emocionantes, sabe? Se você for refletir, se você começar a viajar, você chora de emoção. Mas não é tristeza, é emoção. É muito bonito. Bom, aqui um túmulo de um grande, grande, grande pintor, que inclusive bom, deixa eu só me localizar aqui, que eu vou falar para vocês. O Théodore Géricault. Esse pintor realmente, ele tem algo muito especial, muito interessante, que eu vou falar agora, contar para vocês. Vocês estão vendo que ele está meio que sentado, deitado, né, no chão. Ali claramente a gente vê os elementos da pintura, que é uma paleta e um pincel nas mãos, né? Isso claramente representa, tem coisas que não precisa da gente nem pensar muito, você já bate o olho e fala, poxa, é um pintor, né? E embaixo ali está representado justamente a obra-prima desse pintor. E essa obra que eu quero falar para vocês também, que na verdade essa obra está no Museu do Louvre. Deixa eu só colocar a obra aqui para vocês verem. Primeiro deixa eu passar aqui, deixa eu já mostrar outros ângulos do túmulo. Aí na lateral é uma outra obra, uma outra pintura dele, que seria essa, tá? Esse crucifixo passou aqui, ele tá perdido aí, tá? Não tem nada a ver com o túmulo, não. Essa é mais uma obra dele. Vocês estão vendo baixo relevo, mas é claro que são pinturas. Eu vou mostrar a versão pinturas dessas obras, tá? Para vocês. E essa é uma outra. Então tem essas 3 obras que estão representadas no túmulo dele
em baixo relevo, mas que são pinturas dele. Essa é a obra-prima dele, que é o naufrágio da Medusa, tá? Essa obra está no Museu do Louvre. Eu vou falar um pouquinho sobre essa obra, vale muito a pena, e eu vou mostrar agora. É a Balsa da Medusa. Deixa eu só pegar aqui só um segundinho, peraí. Que vale muito a pena. Por que que esse homem ficou tão famoso? Por conta dessa obra, que está, repito, no Museu do Louvre. Pintura lá dos franceses, né? Está perto, inclusive, lá da Liberdade Guiando o Povo, aquelas salas lá, na Coração de Napoleão, está entre essas, né? Está aí a obra. Então, essa é a obra pintura que vocês viram anteriormente, foi o baixo-relevo que representa essa obra. Isso foi um acidente, um grande acidente que aconteceu no ano de 1816. Um navio que estava indo da França em direção a Senegal, com a finalização de colonização da França em relação ao Senegal. Resumindo, é isso, tá? Esse navio afundou. Esse navio possuía 400 pessoas a bordo, tá? E só que tinha alguns barquinhos lá de salva-vidas. E esses barquinhos comportavam no máximo 250 pessoas. O que aconteceu? 146 pessoas se amontoaram em cima de uma balsa que fabricaram na hora, da forma que podia, né, uma jangada, vamos dizer assim, e dentre essas pessoas tinha lá 17 tripulantes e o restante era pessoas que estavam também no navio, né? Foi terrível, foi um dos momentos, foi uma catástrofe na época que foi muito, abalou muito a população da época. E por quê? A história foi muito dramática, essas pessoas ficaram 13 dias em alto mar. Imagina, 146 pessoas amontoadas, vivendo daquele jeito que vocês podem imaginar, coisa de filme, né? Isso aí daria um filme extraordinário. Um filme extraordinário. Queria até saber se já existe algum cineasta que já fez um filme desse. Que esse é desses níveis assim de, né? O Náufrago lá, vai ficar fichinha nisso aí. E no final, e aí nessas condições todas que eles passaram naqueles momentos, chegou a ter canibalismo, as pessoas iam morrendo. Para sobreviver, chegava a esse ponto, né? É uma história pesada, uma história dramática. Pessoas acabavam se jogando no mar, e aqueles dias foi passando, foram encontrados por acaso, tá? Pela Marinha Francesa, 15 sobreviventes. Dos 146 que estavam, 13 dias depois, apenas 15 pessoas sobreviveram, tá? Então, daí vocês imaginam como foi dramático. E aí o Géricault ficou muito impressionado com essa história, falou assim, eu preciso fazer essa pintura, mas eu preciso estudar a fundo, né, como é que isso aconteceu. Ele foi, para vocês terem uma ideia, no hospital lá, para fazer entrevista lá com o pessoal para conversar, né, fazer entrevista, para conversar com os sobreviventes, né, os relatos deles. Depois ele foi até nos necrotérios, pesquisar os mortos, e para vocês terem uma ideia, ele fazia um estudo tão aprofundado que ele queria pegar um corpo e testar ele, por exemplo, em alto mar, com que cor que ele ficaria, fez experiência com esses corpos,
levava lá para o ateliê dele pedaços de corpos. É um negócio, a história é assombrosa, mas é assim, naquela época as coisas eram muito mais pesadas, né? A situação era dramática. Esse estudo foi tão aprofundado para fazer essa obra ficar, então, tão realista como vocês estão vendo. Ele, inclusive, se inspirou muito no estilo de Caravaggio. Quando eu vi essa obra a primeira vez, realmente me remeteu muito a Caravaggio. Esse estilo mais, né, as cores mais pesadas, escuras, né? Uma obra também que ficou muito polêmica, foi muito polêmica na época, porque o sujeito que está ali levantando lá uma bandeira, né, de sobrevivente, né, acenando para as pessoas que vinham para salvá-los, é negro. E naquela época foi muito polêmico. Por que pegou justamente o negro para fazer essa representação? Na época existia muito, muito, muito mais racismo. Hoje ainda existe muito racismo, infelizmente, na França. Imagina naquela época. Então foi muito polêmico, ele foi muito julgado por conta disso. E aí vocês veem os cadáveres e tudo mais que estão aí representados, foram minuciosamente estudados por Géricault, até a cor, né, a forma anatômica, tudo isso foi retratado nesse quadro, que está, repito, no Museu do Louvre, tá bom? Uma obra marcante, realmente, uma obra que na época foi um escândalo e que ele, por muitos anos, continuou fazendo pinturas com esses temas. Ele ficou muito abalado psicologicamente com isso e continuou fazendo obras assim, mostrando coisas mórbidas e relacionadas à morte e tudo mais. Aqui eu vou mostrar uma outra obra, desculpe, mas eu vou mostrar, também dentro desse estudo anatômico e de coisas, né, ligadas à morte, né? Pedaços das pessoas. Isso tudo foi estudado, né? Teve também, igual eu falei anteriormente para vocês, ele pegou até uma cabeça de uma pessoa e queria saber como é que ficaria a cor dessa pessoa, levou essa cabeça realmente para o ateliê dele, para poder fazer essa representação, de chegar na cor ideal. Então, essas coisas todas, passou, inclusive, fez experiência na região de Le Havre, lá em Deauville, Trouville, na Normandia, para tentar pegar o movimento das águas ali e tudo mais, para inspirar ele, como ele representaria isso no quadro também, as ondas, tudo muito minucioso. Realmente um gênio da pintura. Essa foi a obra-prima do Géricault, tá? Aí depois que ele passou dessa fase, ele conseguiu se recuperar um pouco, e aí ele gostava muito de cavalos, e aí por isso ele fez aquelas obras dos cavaleiros com seus cavalos, tá? E aí eu vou mostrar só uma aqui, para não ficar muito extenso, que foi uma dos baixos relevos que eu mostrei, que seria essa daqui. E aí o seguinte, eu não consegui confirmar uma informação que eu vou dar aqui agora, mas eu achei bem interessante, e parece. Tá? Ele sofreu um acidente, ele chegou a sofrer um acidente, parece que depois se recuperou, mas nesse período que ele sofreu esse acidente, me parece, eu tentei realmente achar essa informação, mas no meio da correria eu não consegui confirmar que foi uma queda de um cavalo, e é por isso que ele está representado assim, deitado, que dizem que ele, nesse período que ele ainda estava se recuperando, ele continuava pintando mesmo deitado, tá? Então, realmente é algo fantástico. Muita gente passa por um túmulo desse e nem faz ideia de 1% dessas histórias. Às vezes, eu ficava assim no cemitério,
No dia, eu fui no domingo, estava um pouco mais cheio. E às vezes me dá um pesar, eu não sei por que que eu tenho isso. Eu juro para vocês, não sei. Mas eu fico com esse pesar, assim, de às vezes ver as pessoas passando pelas coisas que têm tanto significado e elas, assim, com desprezo, nem sabem daquilo ali. Eu, muitas vezes, eu chamo a pessoa, eu começo a conversar com a pessoa, você sabe a história disso aqui? Tem isso, isso, isso. Eu falo, oh, que legal, legal. Eu falo isso com os franceses mesmo, que muitos sabem muitas coisas, mas também não sabem de outras muitas coisas. Então, isso, Ju, seria um tipo de paralisia que ele ficou, mas eu não sei os detalhes ainda desse acontecimento. Realmente eu procurei, mas eu achei muito lógico, eu ouvi numa das minhas fontes que eu vi, e achei muito lógico por estar representado dessa forma, tá? Mas os detalhes, infelizmente, eu não consegui achar, mesmo depois, se eu conseguir esses detalhes, eu volto e falo com vocês. Bom, mas de qualquer forma é muito interessante, é só a história do naufrágio da balsa da Medusa já é algo extraordinário. Medusa era o nome desse navio, tá? Muito bem, que naufragou, com essas vítimas e essa história dramática aí, certo? Podemos continuar?